bem com vocês? Eu sou o Joe. Eu sou o Kyumin. Como vocês estão vendo no título, o vídeo de hoje é: os coreanos comem cachorro? O John come cachorro? O que bem come cachorro? A gente veio explicar um pouco da história desse... por que os coreanos comem cachorro? Ou será que eles comem cachorro mesmo? Essa história aí, será que é real? Será que é real? Será que existiu mesmo? Então, para vocês que não sabem, estamos aqui Pra explicar tudo, velho. Exatamente. E antes de começar o vídeo, Deixa aquela curtida, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, chama seus amigos para assistir o nosso vídeo e comenta se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais alguma coisa parecida, comentem aí. beleza, bora pro vídeo. Antes de começar a história, na escola, você já ouviu? Já, lógico. Nossa, velho. Já, várias Era vezes. um saco, vai, na real. Vai comer cachorro, vai comer Vocês cachorro. comem cachorro mesmo? Vai comer cachorro aí, velho. Me leva pra comer cachorro. Vamos explicar então por que realmente os coreanos comiam ou não comiam os cachorros. Da onde surgiu essa história toda, né? Mas antigamente, bem antigamente, Mas muito antigamente, quando existia o quê? Só uma civilização, assim, digamos, na Ásia, né? então os coreanos, não só os coreanos, a Ásia inteira, veio dos mongóis. Mongóis. Dizem que a Ásia, a genética dos asiáticos, tipo, 90% vieram dos mongóis. Então eles meio que são A primeira primeira geração de todos os asiáticos. E nessa época lá era muito frio, né? Sim. E Eles moravam no norte da Ásia, né? Era gelo, muito frio. E como é muito frio, é difícil ter gado, né? É, Tipo, muito vaca, difícil porco. Qualquer tipo de proteína. no frio. Então, o cachorro era meio que Uma das opções. Eles comiam de tudo, né? É. De tudo. Tudo que tinha, que era animal, que era tinha proteína, carne, né? que era proteína, eles comiam. Inclusive, infelizmente, nosso melhor amigo do homem hoje, o cachorro. E isso, acabou passando de geração para geração. até que teve a guerra. Sim, até que teve a A guerra. Coreia teve muitas guerras. Teve a Coreia e Japão, Guerra entre as entre Coreias. as Coreias. Então, a Coreia passou muito perrengue antigamente. Sim, com essa guerra do Japão, os japoneses tiraram tipo 90% da comida dos coreanos. E os coreanos não tinham mais o que comer, da onde tirar a comida. Então, Então, a pequena parte da elite, eles tinham comida pouca, porém, os outros 90% dos coreanos, eles não tinham o que comer mesmo. sim. E- Tipo, nada mesmo, nada. Nada, não tinha... Era tudo do Japão, né? Então, o que restou eram os cachorros de rua, né? Os vira-latas. Antigamente não tinha esses cachorros de raça que os coreanos cuidavam. Não tinha nem como cuidar, né? É. Não tinha nem comida para eles, imagina para os cachorros. E infelizmente eles tiveram que ter essa opção de comer. Foi o Cachorro. jeito deles sobreviverem, né? A essa guerra, o dia a dia deles, para poderem se manter vivos. Acho que nem eles iriam querer comer cachorro. Não, né? Era com pela certeza. sobrevivência. Então, infelizmente, aconteceu isso. E foi daí que começou, né? Eles começaram a fazer comidas ensopados, né? Para render mais, com carne de cachorro. Até que os japoneses também, eles pegavam os cachorros, cortavam eles para usar a pele deles no frio e utilizavam a carne para comer também. Isso é a Ásia inteira, né? A Ásia inteira. Porém, infelizmente, ainda em alguns países da Ásia, como a China, Sim. Vietnã, Sim. Continuam com esse costume, né? continuam comendo. Na Coreia meio que Foi abolida, né? Dizem que foi abolida, mas sabe aquele tem um meio que Clandestino. vários restaurantes clandestinos ainda tem pingado. Se você procurar direito, vocês acham por lá, infelizmente. Mas é proibido. É proibido. Isso foi banido na Coreia, Sim, mas infelizmente ainda tem. Até aqui, No Brasil. infelizmente né? no Brasil, acho que uns 5 anos atrás, Acho que um pouquinho mais. não sei, faz um tempinho,
existia no Bom Retiro um restaurante que vendia. Bom Retiro, aqui em São Paulo, Bom Retiro é um bairro onde tem dominado por coreanos. Tinha um restaurante clandestino que vendia cachorros. Sopa de cachorro, Até apareceu na Globo isso aí há um tempo atrás e, graças a Deus, foi fechado e eles foram presos. Porque tanto eu, tanto o John, a gente tem cachorro, né? A gente gosta muito de cachorro. E é muito triste, né, ver esse tipo de coisa acontecendo até hoje. Não, é que hoje em dia tem tanta coisa pra... Eu até entendo. Até entendo antigamente o que as pessoas passaram no frio, né? Só que hoje em dia tem tanta coisa que não faz sentido comer carne de cachorro, gato. Eu acho que nem de coelho respeitosamente, né? Porque tem países que comem carne de coelho, cavalo. É que também é cultura diferente, Sim, né? tudo bem cultural, né? Na China dizem que até comem cérebro de macaco, né? Você é louco, então, você comeria? Eles comem aqueles escorpião no espeto, barata. Insetos. Eu não teria coragem de comer, não. Eu não sou muito fã, cérebro mas de macaco. é cultura deles, né, velho? Então, é bem cultural. Você pode ver que eles, né, ainda continuam essa cultura. Bom, eu que já fui pra Coreia, eu particularmente não vi, né, nenhum restaurante que tinha esse tipo de carne exóticos. Nem muito menos cachorro. Quando eu fui, eu cheguei a ver um restaurante que tinha, assim. E você tinha falado, né, que o cheiro era muito ruim, né? O cheiro passava na frente. Sabe aquele cheiro de cachorro molhado? Sabe quando você toma banho? O cachorro tá molhado, mas tá sujo ainda? Tem o cheiro do cachorro. Lama? Não, é um cheiro do cachorro com água. Só de pensar é bem desagradável. Então, era um lugarzinho pequeno, assim, bem escondidinho, sabe? Mas é difícil achar. Mas tava escrito, é bem difícil achar isso aí. Eu achei por sorte, eu acho. Tinha que fechar tudo isso aí, mano. Deveriam fechar logo tudo de uma vez e acabar com isso. Até hoje em dia tem protestos. As pessoas fazem protestos para tipo pararem de comer cachorro, pararem com essa cultura, falam que entendem o que aconteceu, mas hoje em dia não precisa mais disso. Diga não! O nome dele é cachorro. O nome dele é Pum. Diga não! Protesta. Protesta, Pum! Não come meus amiguinhos! Não come meus amigos! E em 2017 na Coreia foi pego a maior açougue de maior distribuidora de carne de cachorros, digamos assim, né? E eles foram presos, foi pego, fechado. Sim. Bom, esse foi o vídeo de hoje para vocês. Trouxemos uma curiosidade milenar, antiga sobre a Coreia e a Ásia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a nossa cultura. Se você gostou, não deixe de dar aquele like, se inscreve para aquelas pessoas que são novas e se você não é inscrito, comenta o que vocês acharam, o que vocês querem e não esquece de compartilhar com seus amigos, né? Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!